Olá, turma. Vamos trabalhar a disciplina de Teoria e Prática em Enfermagem. Sou Martina Pereira da Silva, técnica em enfermagem, bacharel em Direito e pós-graduanda em Docência do Ensino Superior. Então, vamos iniciar a nossa disciplina falando das anotações de enfermagem, né? O atendimento aos pacientes, eles vão resultar, né, nos serviços de saúde em registros. Esses registros eles vão conter uma gama de informações que, uma vez reunidos, serão, né, e vão constituir o prontuário do paciente. Cada informação anotada vai indicar uma ação que certamente foi desencadeada em razão direta de um problema que foi apresentado pelo paciente e do tratamento do que foi dado, né, a esse paciente. Colocado essas informações, vamos situar a enfermagem, né, dentre as suas ações, essa constelação de dados que, uma vez tomada a forma de prontuário, passa a ser um indicador da assistência que foi prestada a esse paciente. A enfermagem é a parte integrante dessa assistência. No caso, tudo o que for realizado por parte da enfermagem deve ser anotado, deve ser descrito nas anotações de enfermagem, que ficam localizadas na prescrição médica, né? Temos a prescrição médica, onde o médico descreve os procedimentos que devem ser realizados por parte da enfermagem, as medicações prescritas, curativos que devem ser realizados. Então, uma vez a enfermagem realizando esses procedimentos, ela deve fazer todas as anotações na parte que tem na prescrição médica, anotações de enfermagem. A exemplo, realizou um curativo no paciente, realizado curativo no paciente, hora X, com pomada de colagenase, uso de soro fisiológico, gases estéreis. Então, assim, gente, exatamente tudo que for feito de procedimento com o paciente, nós vamos anotar. Esse registro, ele mostra todos os cuidados que foram prestados com o paciente, como eles servem para nos resguardar quanto à nossa profissão, quanto profissionais. É onde podemos relatar todas as condutas que foram tomadas. Serve como prova jurídica em caso de ocorrência de algum problema com o paciente e que venha culminar com algum processo ético, né, para o profissional. Então, ele se resguarda quando ele faz todas essas anotações, né? Colocar a importância da anotação dos cuidados de enfermagem prestados como parte de um todo, né, relativo a sistema de registro de enfermagem, diz bem a preocupação que deve ser de todos em dimensionar e definir com a devida praticidade as novas, né, perspectivas da profissão. Então, assim, assumimos a posição de que toda assistência prevê um planejamento e que a estrutura básica do plano de cuidado é a prescrição. Concluímos que, ao prescrever, executar e anotar, é a própria natureza de ações da enfermagem. Então, assim, a gente afirma que é indiscutível a importância da anotação dos cuidados prestados. A premissa, ela vai ser sempre verdadeira, que tudo, todo e qualquer procedimento realizado deve ser devidamente anotado, né, no prontuário do paciente. Dizemos, então, que assumimos essa parcela de responsabilidade que nos cabe, né, no problema, que não é meramente institucional, como parece a muitos, e sim de determinação de uma conduta profissional. Reconhecida que a anotação dos cuidados de enfermagem, ela indica a prestação desses cuidados, a reação do paciente aos mesmos, segundo a observação de enfermagem, fica configurada, né, a sua condição de meio que dispomos para controlar e avaliar a assistência que foi prestada, gente.
Em qualquer uma das situações abordadas, vamos evidenciar, né, nossa responsabilidade, independência de ação no momento em que planejamos, em que prescrevemos, executamos ou delegamos a execução dos cuidados a outro membro da equipe. E, finalmente, quando anotamos ou orientamos a anotação do cuidado prestado. Então, assim, essas anotações de enfermagem, ela tem extrema relevância para o tratamento que vai ser dado aos pacientes de acordo com aquilo que está na prescrição médica. Então, mediante isso, gente, se a gente administrar uma medicação, a exemplo, uma dipirona, e durante a administração dessa medicação, da dipirona, a gente verifica que o paciente teve uma reação alérgica ou que ele teve uma baixa na temperatura corporal, isso deve ser devidamente registrado. Para quê? Para que possa ser observado nas prescrições posteriores que o paciente ele tem alergia. Isso tem que ser devidamente registrado no prontuário. Colocar lá em cima da prescrição, paciente alérgico à dipirona, para que futuramente, durante a internação hospitalar, não seja alegado pelo acompanhante ou pelo próprio paciente que ele, mesmo tendo alergia, continuou sendo administrado uma medicação, né? Então, assim, deve ter um alerta na prescrição de que o paciente é alérgico, apresenta reações quando submetido a o uso de medicação X. No caso em questão, o exemplo que demos foi a dipirona. Então, isso daí vai servir de respaldo para a equipe de enfermagem, caso aconteça algum problema relacionado com a medicação. Então, tudo que você realizar com o paciente foi realizado sinais vitais, aferição de pressão, de pulso. Então, tudo tem que ser devidamente registrado no prontuário. Então, vimos aqui, de forma resumida, que o prontuário do paciente ele é constituído de informações, de indicadores da participação dos profissionais envolvidos nesse processo de assistência. Não há o que se discutir, né, a nossa participação de equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares no processo de construção dos prontuários, né, com as informações que vamos anotando ao longo de todo o nosso processo de assistência de enfermagem ao paciente. Podemos lamentar, né, o fato de nós mesmos permitir algumas falhas pela falta de anotação ou pela qualidade de algumas que não conste da documentação do paciente a unidade indicadora das nossas ações. Nós ainda pecamos muito porque nós deixamos, né, muitas vezes de registrar algum procedimento, alguma conduta que tomamos durante a assistência a esse paciente, a esse cliente. Então, assim, gente, frisar que toda e qualquer anotação é importante. Paciente apresentou reação alérgica, paciente não quis receber uma medicação, você vai colocar não administrado, medicação, às 14 horas, porque o paciente se negou a ser medicado. Porque se porventura o paciente vier ter alguma retrocesso ou algum agravo à saúde por conta da ausência dessa medicação, você deixou registrado que foi fazer a realização da administração da medicação e o paciente não quis receber a mesma. Então, assim, você se resguarda como profissional, né, e resguarda ainda a instituição por algum dano eventual, né, por alguma lesão que tenha ocorrido em decorrência da ausência dessa medicação. Então, assim, é de suma importância todo e qualquer registro por parte do profissional de enfermagem, do técnico, do auxiliar do enfermeiro, de todas as condutas, de toda a assistência que for prestada ao paciente durante todo o seu tratamento.